Você ligado na nossa rádio RCS-FM, 7 horas da manhã, mais 41 minutos. E que tal um cafezinho? Começar bem o dia? O café da manhã é uma das refeições mais importantes. Aí um café da manhã que ele é acompanhado de notícia, de informação, de orientação, poxa, fica melhor ainda. Hoje a gente tem a alegria de recepcionar aqui nos estúdios da rádio alguém que fortalece ações, alguém que se preocupa com as questões sociais do nosso município. Eu estou falando da organização do CRAS, né? O CRAS de São Jorge do Oeste, que hoje vem representado pelas suas integrantes, né? Onde nós recebemos aqui nos estúdios da rádio a assistente social, a Natiele Ouric. Recepcionamos também a Jéssica Seleschi, que é psicóloga, e elas que atuam diretamente nesse braço de apoio e sustentação às questões de enfrentamento, né, a problemas, a situações que podem interferir, né, na veia central, né, onde pulsa família, onde estão direitos, e para preservar isso tudo e para garantir, né, ações concretas de fortalecimento, que profissionais como elas trabalham de forma engajada diariamente. Hoje nós vamos abrir a temática Agosto Lilás, que é o enfrentamento à violência contra a mulher. Não tem um dia que a gente não abra o boletim da polícia, eu não me lembro ultimamente de um dia que a gente abra o boletim da polícia em que a gente não tenha uma questão de violência contra a mulher. É algo que se tornou comum. Dá a impressão, né, que é algo que a gente tem que se acostumar com tal realidade e as coisas não são assim. Questões de relacionamentos abusivos, violência de todas as espécies e esferas. A gente vai adentrar a esse assunto e vai falar também daquilo que o CRAS está promovendo como algo que vem na contramão da violência, que é para garantir essa proteção. Quero agradecer a vinda de vocês aos estúdios da rádio, cumprimentando Natiele, nossa assistente social. Seja bem-vinda à RCS nessa manhã. Bom dia. Bom dia, Elisiane. Bom dia às pessoas que nos acompanham. É sempre muito bom estar aqui, levando a informação para a nossa comunidade. Estamos muito felizes de você ter nos recebido. Que maravilha! Jéssica Seleschi Bari Vieira, nora da dona Salete, seja muito bem-vinda, psicóloga, atuante no CRAS de São Jorge do Oeste. Bom dia, que bom recebê-la. Bom dia, Elisiane, bom dia a todos os nossos ouvintes que estão aqui batendo ponto sempre ouvindo a Elisiane e que traz sempre muita informação. É sempre um prazer estar aqui, podendo falar dos nossos serviços, podendo falar de assuntos tão importantes e que agregam tanto para a população. Que bacana. A gente tem um mês dedicado à violência contra a mulher. Na introdução do programa, eu citei o que são dados estatísticos, né? De uma forma superficial, mencionei a questão dos boletins da polícia. É algo que assusta quem atua, né, na contramão dessa violência, Natiele? Isso, infelizmente a violência doméstica, ela, como tu bem mencionou, todo dia a gente tem notícias, né, de mulheres que sofrem violência e fora as outras tantas que não denunciam, que estão caladas em casa sofrendo esse tipo de violência. Então a gente quer atribuir esse tanto número de denúncias, que a gente está falando sobre o assunto, a gente está levando informação à comunidade, né, uma palavra que é bastante utilizada, a gente está empoderando as mulheres. De fato, né, se a gente for pensar nas nossas avós, até nas nossas mães, né, um pouco mais atrás das outras gerações, elas sofriam violência calada. Primeiro, elas nem entendiam que elas estavam sofrendo violência. Depois, quando elas sofriam, elas não tinham onde procurar ajuda, elas não tinham onde denunciar, elas não tinham alguém que você conta, que você vai acolher, né? Vai mostrar os canais de atendimento, as alternativas, onde você pode procurar ajuda. Então, a gente gosta de atribuir esses tantos números a realmente as mulheres ter o poder, né? E denunciar e sair dessa situação de sofrimento.
Muito bem, eu acho que os degraus, né, para que ocorra uma denúncia é exatamente esse, né? O se sentir segura Uhum. diante da procura por essa ajuda. Então, o empoderamento nada mais é do que dar voz, né, força para esse grito, né, Jéssica? Elisiane, nós já percorremos um grande caminho, né? Como a Natiele mencionou, foi muito cultural isso, né? Que as mulheres elas precisavam aceitar certas coisas caladas porque eram submissas. Com a Lei Maria da Penha, que a gente fala hoje, né? A campanha Agosto Lilás, ela vem em decorrência dessa lei que foi criada, foi sancionada lá em 2006. 10 anos depois, a gente surgiu essa campanha e que ela é muito falada no Brasil inteiro, ainda bem, né? Porque a gente precisa realmente levar informações, porque a informação salva vidas. A gente se reconhecer, a gente só consegue fazer isso quando a gente sabe sobre o assunto, a gente sabe quais são os tipos de violência, porque é muito comum a violência física. A gente reconhece ela mais fácil, porque ela deixa marcas visíveis, aparentes, né? É uma agressão física. Mas existem outras formas de violência que também são tratadas nessa lei e que precisam ser faladas, precisam ser informadas. Porque quando a gente reconhece essas formas, quando a gente tem acesso ao conhecimento dessas formas, a gente consegue pedir ajuda, a gente consegue se reconhecer nisso, porque é muito difícil, né? A gente sempre julga, mas é porque gosta, porque voltou com fulano. Se vive tudo isso, por que que continua? Porque não é fácil, né? É uma violência. A gente está num relacionamento que não é saudável, é abusível. E alguma coisa faz com que essa mulher fique presa nisso, seja pelos filhos, seja pela ela financeiramente dependência ou emocional também. Então, tem vários aspectos que entram nisso para que ela realmente possa sair. E o apoio, ele é fundamental nessa parte. E a gente tem hoje muito julgamento em torno disso. Muito julgamento e entre tantos, né? Às vezes de pessoas muito próximas, né? Porque essa realidade, alguns não querem ver, outros acham que é normal. E aí a gente ouve muito aquela frase velha, né? Que diz o seguinte: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso tudo só prejudica, só deixa ainda mais preocupante, né, a situação que ora nos encontramos da violência contra a mulher, porque uma atitude tem que ser tomada. Mas daí a pergunta, por quem? Muitas vezes a mulher por si só, por N situações listadas aí pela Jéssica, e uma delas pode resumir todas as outras, que é o medo, permanece naquela relação. E aí, quem pode tomar uma atitude por essa pessoa, Nath? Bem, né, qualquer pessoa que vê uma mulher sofrendo violência doméstica, hoje estamos para falar da violência contra a mulher, mas criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, qualquer pessoa que tenha conhecimento ou veja alguém sofrendo violência, tem a obrigação, né, de denunciar. Você pode denunciar o 190, né, que é o canal da Polícia Militar. Você pode discar 180, que é um canal específico para violência doméstica, né? Disque 100, que é o canal dos direitos humanos, e aqui nos órgãos também, né, do município. Você pode procurar diretamente o destacamento da Polícia Militar, pode procurar algum local da rede, né, o CRAS, a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, uma escola, um ASF, um PSF, né, que é o local onde você vai consultar, você vai cuidar da sua saúde, então lá você pode denunciar para a enfermeira, pedir ajuda. Então, é muito importante realmente que quando uma mulher ela traz uma situação de violência, você não julgue, né? Às vezes você nem sabe o que falar, mas pelo menos você escute, você tem empatia, escute tudo que ela já passou, algum motivo de fato tem, né, para ela estar falando isso. Como a Jéssica mencionou, existem vários tipos de violência. A mais comum, de fato, é a violência física, mas antes de chegar na violência física, tem um ciclo de violência, que é aquela fase assim, ó, da tensão, onde a pessoa fica nervosa, ela acaba falando algumas palavras ofensivas, a violência moral e a psicológica também, até a chegada realmente à violência física, né? Que é aquela que ele bate, que ele puxa cabelo, que ele dá soco, que ele dá empurrão. E depois disso, a mulher, algumas vezes, ela consegue denunciar, ela consegue até pedir
a medida protetiva, mas aí o agressor vem com aquele papinho que eu vou mudar, traz flores, traz chocolate, agrada a vítima, e aí que é uma fase muito importante para a gente, como rede, para a família, para a rede de apoio, é acolher essa vítima e não, como eu falei antes, dar voz para ela, para que ela, vou dizer bem assim a palavra, não caia naquele papo, né? O agressor, ele sabe as formas que consegue ludibriar, né, essa mulher. Então, ele vai utilizar essas palavras agradáveis, que vai mudar, né, que vai cuidar melhor dos filhos, que vai cuidar melhor dela. E a mulher, estando naquela situação de vulnerabilidade, obviamente vai aceitá-lo de volta. Então, algo muito importante também que eu sempre falo e me dói quando as pessoas falam é que mulher gosta de apanhar, né? Jamais. Ninguém, absolutamente ninguém gosta de apanhar. Então, a gente nunca repita isso. A mulher, quando ela volta em um relacionamento, até mesmo depois da denúncia, como bem mencionado pela Jéssica, ela tem medo, né? Às vezes ela sofre violência patrimonial, a única renda era desse companheiro, então ela não tem outra forma de sobreviver. A casa, né? Ele fez de tudo, né? A gente sabe que numa situação de violência doméstica, a mulher tem o direito de ficar na casa, mas nem sempre é assim. Então, o medo, principalmente você mencionou também muito bem o medo, né? O agressor, como eu falei, o agressor, ele tem as artimanhas para conseguir deixar a mulher dentro desse relacionamento. Não é à toa que essa mulher esteve, na maioria das vezes, ela está há muito tempo numa situação de violência e ela não sai, porque o agressor, ele sabe como manipulá-la. E essa questão de manipulação, e aí a gente vai adentrar, né, nesse campo da psicologia com a nossa psicóloga Jéssica, que muitas vezes a mulher não consegue reconhecer que ela está sendo vítima de violência. Quando a gente ouve que vai ter um evento X, vai ter uma proposta X, vai ter como dia 27 de agosto, depois de amanhã, às 19 horas, na Casa da Amizade, vai ter uma palestrante incrível, né? Com um currículo fantástico que vai falar sobre o enfrentamento à violência contra a mulher e os 20 anos da Lei Maria da Penha. Aí que tá. Muita gente desperta para, estou vivendo algo que pode ser caracterizado uma violência. Esse despertar pode vir de uma conversa com uma amiga, pode vir de um bate-papo que nem esse que nós estamos tendo aqui, pode vir também de um evento como esse proposto, né, para o dia 27. Quero que você comente um pouquinho se eu estou fantasiando ou se de fato muitas mulheres às vezes nem sabem que estão sendo vítimas de violência. Elisiane, muito bem pontuado, porque realmente é dessa forma que acontece mesmo. Como a Natiele, ela mencionou, e a gente precisa frisar, a violência ela nem sempre começa pela agressão física, né? O agressor ele vai dando sinais antes, mas ele vai envolvendo a vítima também. Quando a gente entra num relacionamento, a gente não entra num relacionamento para sofrer. A gente quer alguém que some, alguém que seja bom de conviver, que a gente tenha um relacionamento saudável. A gente procura um relacionamento saudável e é assim em todas as nossas relações pessoais. As pessoas, elas procuram alguém que nos faça bem, que some na nossa vida. Quando aquele namorado, aquele noivo, aquele marido começa a proibir de usar certa roupa, eu prefiro você sem maquiagem, aqueles teus amigos, eles não estão fazendo bem, a sua família, ela não gosta de você, a única pessoa que gosta sou eu. Quando ele começa a proibir algumas coisas, restringir algo, a gente precisa ficar atento porque tem alguma coisa errada aí. Então, quando a gente está no relacionamento e a gente precisa cuidar o que a gente fala, cuidar quem a gente é, cuidar com quem a gente anda, quando a gente precisa mudar quem nós somos para agradar o outro, a gente precisa ter um ponto de atenção aí, porque isso já não é mais saudável. Quando a gente fala sobre isso, muitas pessoas se reconhecem, porque elas veem que lá em casa não tá legal, mas elas acham que é algo normal. Às vezes porque a violência, ela tá tão presa nos nossos dias, que muitas pessoas passam e passa batido. Teve uma fala de uma mulher numa reunião que me pegou muito, que ela fala que depois de uma palestra, uma amiga dela falou que se a gente fosse levar a ferro e fogo tudo que é dito, a maioria dos maridos estava preso.
E isso é muito sério, isso é muito grave, porque a gente está normalizando essa situação. A gente vive lá em casa, mas é difícil procurar ajuda por todas aquelas formas que a gente mencionou aqui já. Então, quando a gente leva informação, quando a gente tem essas palestras que falam sobre a violência, que trazem com mais detalhes o que cada uma, quando a gente exemplifica as coisas, fica mais fácil da gente se reconhecer e buscar ajuda. Claro que a gente sempre fala que denunciem, a gente deixa os canais abertos, a gente está aqui para receber essas denúncias, mas mais do que isso, a gente quer romper esse ciclo. A gente quer que as mulheres elas possam andar livres na rua, sem medo de dar um basta naquele relacionamento que não está bem. A gente quer que as pessoas elas sejam livres para escolher o que elas entendem que é melhor para a vida delas. Que as pessoas entendam que ninguém é dono de ninguém, que as pessoas são livres para escolher o que querem. Então, mais do que a denúncia, que ela é importante sim, a gente está aqui para levar a informação que as pessoas, elas merecem ser livres e viver relacionamentos saudáveis, que ninguém é dono de ninguém e que a gente está aqui para apoiar, para ser uma rede, para levar essa pessoa para o fórum, se ela precisar, buscar um advogado para entender qual é a situação dela, para entender que ela, por mais que ela não trabalhasse fora, por exemplo, ela tem direito a algumas coisas, né? Que o marido ele não vai ficar com os filhos se você for embora porque você não tem um emprego estável, porque tudo isso é colocado na cabeça da mulher quando ela sofre a violência. Você vai embora, mas o filho vai ficar, porque quem é que vai dar os filhos para você que não tem uma renda estável? Então, tudo isso a gente pode trabalhar com essa família, com essa mulher, e trabalhar também com a família para que rompa esse ciclo. Às vezes, o agressor, ele já sofreu essa agressão lá atrás. Viveu numa casa em que tinha essa agressão. O pai já fazia, o avô fazia, as pessoas lá atrás já praticavam. E ele aprendeu que essa é a forma de relacionamento. Que ambiente doente é o ambiente certo. Isso, normaliza-se isso. Então, a gente está aqui para romper esse ciclo, para dizer que não, que isso não é certo, que o correto realmente é ter um ambiente saudável, para que as crianças cresçam num ambiente saudável. E a gente tem que romper essas barreiras que fazem a gente acreditar de que a gente precisa ser submissa, de que tem que dizer sim para tudo e precisa sofrer a violência quieta, né? Meninas, tem uma pergunta que chegou aqui, ó, e é uma pergunta tão simples, mas tão difícil também, porque junto dessa fala, e chega a arrepiar, né? A pergunta da ouvinte é assim, ó, quem protege essa mulher? Sim, nós temos, né, como a gente mencionou, a Lei Maria da Penha, ela está completando 20 anos, né? Ela surgiu porque uma mulher sofreu muita violência, né? Duas tentativas, né, de homicídio. Quem protege? Existe a família, a rede de apoio, né, tua própria, a rede de proteção, que somos nós, os órgãos públicos, compostos por assistência social, CRAS, saúde, educação, polícia militar, polícia civil, poder judiciário. Todos esses órgãos, eles têm realmente mecanismos para protegê-la. Porém, de fato, dentro das suas casas, a gente não consegue adentrar. Então, não podemos realmente garantir 100% da proteção. Mas com a denúncia, né, com a medida protetiva, a polícia ela vai conseguir ficar muito mais atenta. Reforço, existem todos esses mecanismos e nós estarmos aqui, inclusive, fazendo esse evento é uma forma também de proteção, porque às vezes, como a Jéssica também mencionou, a pessoa está sofrendo violência e não sabe que está sofrendo, ela acha que aquilo é normal, porque também, às vezes, sofreu do pai, né? A mulher também sofreu, viu a mãe sofrendo e normalizou essa situação. Então, existem esses mecanismos, essas formas, mas a gente não consegue realmente garantir. Gostaríamos muito de dizer, a partir da denúncia, você está 100% protegido, mas infelizmente não é. Porém, a gente consegue ajudar dessa maneira. Muito bem, quero cumprimentar a Idete Com, a Juraci Moreira Paz, a dona Olinda Klettenberg, que estão acompanhando a programação também. E um outro comentário chegou pelo WhatsApp da rádio, ele fala o seguinte, que não vamos nos enganar, violência desde o tempo da nossa bisavó. A questão é que agora as mulheres estão denunciando mais. Exatamente. Dá para a gente fazer uma correlação disso? Que leitura que dá para fazer de forma profissional, uma análise, Jéssica? Como a gente já mencionou, ela existe desde os primórdios, né?
O que a gente parece que vê hoje é que as pessoas elas estão com uma tolerância muito baixa às coisas. Então, tudo gera violência. Não só no contexto da mulher, mas em todos os contextos. Verdade. A gente vê como forma de correção a violência. Mas é bem engraçado, né? Porque a violência, ela só é utilizada quando é alguém que o agressor sente que é inferior a ele, né? A gente fala, por que não briga com o do seu tamanho? Então, quando é uma criança, ela é tolerada. Quando é uma mulher que é frágil, ela é tolerada, né? A gente não agride o garçom que está nos servindo quando a gente não gosta do atendimento. E aí, por que a gente acha que a mulher, quando ela fala de uma forma que o marido não gosta, então ela precisa sofrer uma punição e é uma agressão ou alguma outra forma de violência? Então, existe desde lá atrás e era algo que era normalizado, né? Hoje, com a lei que foi sancionada em 2006, com a campanha que ganhou voz em 2016, a gente fala sobre isso abertamente e traz dados, traz estatística. A gente tem também hoje reportagens que falam sobre isso, né? Como você mencionou no início, quando a gente abre os noticiários, a gente vê esses dados. Eles estão ali para a gente ver. Eles são mostrados, o que antes era naturalizado e que não tinha tanta voz. Então, hoje a gente tem isso, e que bom, porque aí a gente consegue, com dados, mostrar o quanto isso é grave, né? E com dados também, afirmar que isso não é o caminho, que a gente pode sim buscar ajuda e que isso deve ser cessado. A gente percorreu já um longo caminho com isso, mas a gente não pode parar. A gente precisa ir adiante e coibir cada vez mais essa violência. Muito bem. O que despertou, né, o CRAS, a Secretaria de Assistência Social, nesse Agosto Lilás, em que ele traz como foco central os direitos da mulher, a questão da violência ser combatida, né, de realizar um evento numa proposta como essa e também, né, como que a gente pode ter uma leitura de São Jorge do Oeste, né, no que diz respeito à violência contra a mulher. Somos um município diferente em termos de dados com relação a esse tipo de acontecimento. Infelizmente, estamos também nessa mesma linha que ocorre aqui também. Bem, Elisiane, né? Nós, como assistência social, a nossa função, de fato, é a prevenção. É a conscientização, é evitar que isso chegue, que a mulher sofra violência, mas, se ela estiver sofrendo violência, a nossa função é acolher, é encaminhar, é proteger ela. E né, como eu mencionei, dentro da assistência social, a gente sempre tem temas a ser tratados, né? Os nossos temas, eles precisam ser cotidianos, diariamente trabalhados, mas durante um mês, né, diferentes meses, a gente trabalha um assunto específico. Então, nesse mês, de fato, né, pelo aniversário da Lei Maria da Penha, que ela é de 7 de agosto de 2006, a gente sempre faz essa campanha, né, do Agosto Lilás, que é o mês de conscientização sobre o assunto. Esse evento é uma parceria com a Procuradoria da Mulher, né, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, com a ACA, o Núcleo das Mulheres Empresárias. Então, a gente juntou todo mundo para fazer esse evento, né, para mostrar que a sociedade, que a comunidade de São Jorge está preocupada, né, com o assunto, né? É um evento aberto, a quem se destina? Isso, ele é um evento totalmente aberto, né? A capacidade da ACA, que será o evento lá na Casa da Amizade, é mais ou menos 100 pessoas, mas acolhemos mais se recebermos e ficaremos muito felizes se tivermos um grande público, né? Eu sempre penso e sempre falo que esses eventos, eles não são só para as mulheres. A gente precisa que os homens, eles saibam que eles não devem cometer violência contra a mulher, e eu gosto muito que eles estejam presentes, né, nas nossas reuniões. Infelizmente, né, o público, a maioria é mulheres, temos poucos homens, pouquíssimos mesmo, mas a gente quer que eles vão, né, que eles saibam, na maioria das vezes eles sabem, né, mas mesmo assim cometem violência, mas a gente sempre quer que eles estejam presentes, que a informação chegue até eles. Anteriormente, você falou sobre os dados, sobre o município. Infelizmente, a gente recebe. Eu e a Thaís, que é outra psicóloga, a gente trabalha mais especificamente com essas situações de violências. Então, pelo menos umas 2 ou 3 mulheres ao mês, a gente acolhe que traz situação de violência doméstica.
Às vezes ela, como, né, a gente começou a entrevista falando, ela chega lá e diz assim, e começa a contar a tua história e diz assim, mas eu não sofro violência porque ele não me bate. Mas nisso tudo a gente já identificou todas as outras violências, a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial, e agora nesse ano também foi adicionada a violência vicária, que é aquela violência quando o agressor afeta a vítima através dos filhos, através das pessoas que ela gosta, da família, até mesmo dos animais de estimação. Então, esse ano foi adicionada mais uma violência ao rol lá, da tipificação das violências domésticas. Então, de fato, né, a gente acha assim, todo ano a gente faz isso, toda hora a gente faz essas campanhas, a gente sabe que as mulheres sabem o que é a violência doméstica, mas no fundo não, né? É muito comum acharem que apenas a violência doméstica é a agressão física, né? Aquela que geralmente deixa marca, deixa hematoma, mas também posso dizer que a violência física, às vezes, ela não deixa hematoma visivelmente. E dá sequela, inclusive, não só para a vítima, não é uma sequela para a vítima, mas é uma sequela no núcleo familiar, né? Uma sequela também para os filhos, né? Que crescem em um ambiente como esse, né? Vão gerar traumas e os mais diversos, Jéssica. A gente sempre costuma falar que a violência nem sempre deixa marcas físicas, mas ela deixa marcas, né? E seja ela qual for. Quando as pessoas nos procuram, né? Às vezes as vítimas procuram e dizem, mas o filho não sofre violência. É só em mim que ele faz. No filho, não. Mas a criança estar inserida nesse meio já é uma forma de violência. Violência psicológica, né? Onde ela cresce vendo, vivenciando isso também indiretamente. Pode ser que ela não sofra violência física, mas a psicológica ela está sofrendo. Porque ninguém merece crescer em um ambiente que tem violência, né? E a gente precisa proteger também essa criança e esse adolescente como rede de proteção. Então, não apenas a mulher que sofre a violência, mas a criança, a adolescente que está inserido nesse meio também precisa ser. A gente sempre costuma falar que se retira o agressor. Então, a primeira coisa que fazemos enquanto rede de proteção é retirar o agressor daquele ambiente. Mas, às vezes, a gente sabe que nem sempre isso é possível. Então, a gente muda as medidas de proteção e passa a acompanhar a criança, né, para que ela seja a prioridade. Então, às vezes, sim, é necessário retirar também. Então, por isso que a gente precisa pensar bem, né? Quando a gente fala, às vezes, nos filhos, aquela mulher, ela toma aquele comportamento que ela precisa para sair disso. Então, às vezes, quando ela se reconhece sofrendo, ela até silencia e aceita. Mas quando ela percebe que, aceitando isso, o filho também está sofrendo, aí a gente tem uma virada de chave, às vezes. E aí a gente consegue auxiliar aquela família, aquela mulher, aquela criança, a sair desse meio. Existem algumas situações que a mulher acaba saindo de casa, né? Existem algumas situações que nessa virada de chave vira tudo, né? Vira até o ambiente do lar, né? E para onde que vai essa mulher? Numa atenção da rede, né? Quando faz esse acolhimento, como que trabalha, né? Qual que é o procedimento padrão, o protocolo de um atendimento como esse, Nath? Geralmente, quando a mulher traz, né, essa situação, nós fazemos o transporte para a delegacia da Polícia Civil, que é lá onde precisa registrar esse boletim e solicitar a medida protetiva. Após isso, precisa de um lugar seguro, né? Se o agressor não for retirado, né, a gente procura a rede de apoio, que é dentro da família. Em últimos casos, a gente tem o aluguel social também, né, que é 3 meses, possíveis prorrogáveis por mais 3. E agora a gente assinou um convênio, né, com um local, que eu nem vou citar onde é, mas é um local seguro, né, numa cidade para a mulher ficar, né, protegida com os seus filhos. Infelizmente, esse serviço ele ainda está sendo construído, o local está sendo construído, então ele não está de fato efetivado. Mas nos próximos, né, a gente já assinou isso ano passado, então creio que nos próximos meses ou no máximo um ano a gente vai ter esse local seguro, né? Mas infelizmente a mulher vai ser tirada da comunidade, né? A gente prioriza sempre, né? Criança, adolescente, todo mundo fique, né, na sua comunidade, frequentando escolas, amigas, vizinhas. Mas nesse momento, se a única forma de proteção for essa, a gente precisa tomar essa medida.
Então, a gente, né, a cidade é pequena, ela não tem tantas políticas públicas voltadas, né, né, enfim, para qualquer público, por ser uma cidade de pequeno porte. Então, a gente toma as medidas que são cabíveis e que são possíveis dentro da rede de proteção. Essa questão do lar, né? Se existe uma preocupação técnica de vocês, é porque tem demanda para isso. Sim, exatamente. Se tivesse funcionando, tinha gente para mandar. Exatamente, Isso teria assusta. com certeza. Isso é assustador, na verdade. E olha, a gente tem que começar do princípio, da base, né? A base é principalmente o conhecimento, é a informação que vai gerar essa força, esse suporte, porque as coisas, quando elas desencadeiam para essa questão de violência, a tendência é só piorar. Não vai melhorar, não tem como melhorar uma coisa em que não se percebe, né, mudanças, não é só da fala, né, com o agressor quando comete algum tipo de violência, passado aquele efeito, vem com as flores, com o chocolate, como falaram a Jéssica e a Natiele, mas não caia nesse tipo de conversa, porque fatalmente você vai ser vítima de novo e a tendência é de ser ainda pior. Quando a gente se vê diante dessas realidades, a questão de preparar a família, preparar a comunidade é muito importante, então ele é primoroso, é algo assim valioso esse evento com a psicóloga mestre Suzy Carina Chaves, né? Ela que é formada em psicologia, ela que tem graduação lá do Rio Grande do Sul, especialista em avaliação psicológica, gestão de saúde pela UNILA, mestre em desenvolvimento regional pela UTF-PR, é um baita de um currículo, alguém que detém, né, essa expertise, esse conhecimento que vai aprofundar muito. Dá para a gente dizer que esse evento pode ser destinado não só à mulher, mas como à família, Jéssica? Com certeza, Elisiane. É muito importante, porque as mulheres, elas sabem, né? Nós sabemos dos nossos direitos. Claro que é sempre bom a gente falar, mas é importante que as outras pessoas saibam, porque às vezes eu não estou sofrendo violência, mas eu conheço uma amiga que está, e como que eu posso ajudar ela, né? A gente quer ajudar nossos amigos, a gente quer ajudar as pessoas. Então, se a gente tiver essa informação, a gente consegue ajudar, para que a gente não julgue, mas sim seja uma rede de apoio, que tenha empatia e que acolha essa vítima, porque o que ela precisa no momento é o acolhimento. Nós temos o Conselho da Mulher, dos Direitos da Mulher, que a Natiele mencionou, a Procuradoria da Mulher, e nós mensalmente sentamos e definimos política pública para que a gente possa atender essas mulheres da melhor forma possível. Pensando em salas lilazes, para conseguir atender ela, para que ela não fique esperando com as outras pessoas, para que ela tenha um lugar em segurança, um lugar sigiloso para atendimento quando ela passa por essa violência, ou seja, encaminhando, porque a gente sabe que há muita burocracia ainda, quando a gente precisa conceder algum tipo de benefício para essa vítima. E a gente não pode esperar o processo, muitas vezes. Então, a gente tenta criar leis, a gente está estruturando a nossa lei municipal e estruturando também uma lei específica para as mulheres, né, para que a gente desburocratize isso, para que a gente não tenha tanta demora, né, quando a gente precisa de algo para uma mulher vítima de violência. A demora para comprar uma passagem, se ela precisar ir para uma família que mora longe, a demora para um aluguel social, se for necessidade, que cada caso ele vai ter uma necessidade especial. E é só conhecendo essa realidade que a gente consegue ajudar. Mas a gente mensalmente se reúne para tentar minimizar esses impactos da violência com as mulheres e pensando em formas de auxiliá-las nisso. E fazer esse evento é uma dessas formas. A gente se reuniu com o Conselho, a gente se reuniu com a ACA, com a Procuradoria da Mulher, para fazer uma parceria para que a gente consiga abranger mais pessoas. Por isso que vai ser à noite, que é um momento em que as pessoas estão em casa, leva os filhos, leva o marido. A gente preparou algo muito especial para vocês, para a gente tirar dúvida, para conhecer quem é aqui do município que faz parte dessa linha de frente para auxiliar no enfrentamento a violências. Vai ter lembrancinhas, vai ter um cofre muito especial, para que as pessoas elas se sintam um bem. lanchinho no Capricho. Isso. Opa! No Capricho, feito pelas nossas mãos de fadas, que é a Clece, né? Que faz com todo amor também. Maravilhosa. Pensamos com muito carinho. Que né? bacana, em todos os detalhes, né? Porque
participar de uma palestra, né? De um evento com o estômago vazio, não dá, né? De noite ainda, E né? de Depois que noite chega- ainda, começa numa canseira muito grande. Mas então, todos os motivos, todos os ingredientes, né? Muito bem preparados, com muito cuidado, com muito apreço e com muita atenção. E principalmente, se um evento como esse está sendo proposto, é porque São Jorge precisa dele, né? E a quem se destina? Se destina a todos. Todas as pessoas, vamos começar a perceber mais, a atender mais. Às vezes o grito de socorro é num olhar, às vezes o grito do socorro vem num sorriso, né? Que vez ou outra aparece, mas que o sentido dele já é outro. E quem decifra todos esses códigos é quem está próximo, é quem está perto, é quem entende, né? É quem percebe que a pessoa vive constantemente se defendendo. E isso tudo pode ter algo por trás muito sério, muito preocupante. Então, atenção, esse é o nome, atenção a todos os pontos para que a gente tenha uma sociedade cada vez melhor, para que esse futuro que a gente tanto fala, né, das nossas crianças, ele verdadeiramente aconteça em ambiente, né, saudável para tudo isso. Quero agradecer a vinda de vocês. Vamos fortalecer o convite, vai ser na Associação Casa da Amizade, na ACA de São Jorge do Oeste, lá no Rotary Clube, dia 27 de agosto, depois de amanhã, às 19 horas, na quinta-feira. Tem um coffee, tem muita alegria, muito acolhimento e ninguém paga nada por isso, Nath. Exatamente, né? A gente reforça mais uma vez o convite para toda a população, né, de São Jorge, né? Se tá uma amiga também passeando na casa, pode levar, leva o chimarrão, né? Vai lá. É um momento muito importante de troca de informação. Após a palestra, a gente se reúne, conversa, tira as dúvidas e toma aquele cafezinho delicioso que a gente pensou com muito carinho, fizemos um cardápio delicioso, né? Como tu falou, né? As pessoas estão já cansadas, é de noite, a palestra dura em torno de 40 minutos, 50 minutos, então é um pouquinho cansativo, então vai ter esse delicioso café, né, para fechar com chave de ouro o nosso evento. Que maravilha! Nath, até a próxima. Muito obrigada pela sua vinda. E a rádio fica sempre de prontidão para essas notícias, que são notícias impactantes, notícias que geram movimentação, e tudo isso é para deixar, né, a nossa sociedade cada vez mais alinhada com aquilo que verdadeiramente merece, né? Uma vida tranquila, né, sossegada, e é isso tudo que é muitíssimo importante. Não é só prover do recurso financeiro, não é a questão, né, de ele coloca a comida na mesa, ele é o responsável por isso, aquilo, aquele outro, mas a parte mais importante está completamente desalinhada, e é para tudo isso que o CRAS, que a assistência social, que a rede também trabalha. Até a próxima, Nath. Muito obrigada, Elisiane, mais uma vez pelo espaço. A gente fica bem feliz em conseguir levar essa informação. Como eu sempre menciono, o rádio é um canal muito amplo, né? Além das ondas de rádio, tem a transmissão via redes sociais, que é muito importante. A gente realmente quer levar a informação para toda a população, né? Eu reforço mais uma vez, né, a importância do acolhimento, da denúncia, né? Quando uma pessoa te falar que está sofrendo violência doméstica, às vezes você só precisa escutá-la, né? Deixar que ela fale, e depois, se você até não precisa ter palavras técnicas bonitas para falar, você faz o encaminhamento. Mas a parte principal é não julgar, é não dizer, reforço novamente, que mulher gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, então não reforce, né, essa cultura machista, opressora, né, que menospreza a fala da mulher. Então é isso. Muito bem, falando em técnicas bonitas, aqui nós temos técnicas bonitas de um coração gigante, porque isso tudo é importante, não é só a parte técnica, mas é assim o querer ir além, né? E a gente tem essa movimentação aqui em São Jorge do Oeste também, e vocês são exemplo disso. Jéssica, nossa psicóloga do CRAS, muito obrigada pela vinda, um bom evento dia 27, e vamos à luta. Essa peleia é grande, não pode parar, vem setembro, outubro, novembro, dezembro, é todo dia, né? É bem importante a gente mencionar que ela é uma campanha que ela é muito falada agora, mas a gente precisa
falar sobre ela todos os dias. Todos os dias nós temos noticiário, então todos os dias é um dia para combater a violência contra a mulher. E todas as formas de violência também. A gente agradece sempre o espaço, Elisiane, por estar aqui, por poder falar sobre as nossas campanhas, falar sobre os nossos eventos de uma forma tão abrangente, né? Agradecer sempre a disponibilidade da rádio em nos ouvir e nos receber. É muito importante que as pessoas elas ouçam e que elas entendam sobre todas as violências, sobre como ela age. Então, quando a gente tem informação, a gente consegue saber o que fazer. E é como a Nath falou, o apoio é sempre o melhor caminho. A gente se colocar no lugar daquela vítima é sempre o melhor caminho. A gente não precisa saber quais os encaminhamentos. Para isso estamos nós aqui, técnicos, profissionais da rede. Então, você só precisa encaminhar essa pessoa até esses serviços. E a gente quer agradecer e ficar o convite também para o dia 27, a gente espera todo mundo, vamos querer a casa cheia. Vai ter uma musiquinha ao vivo também, que a gente esqueceu de mencionar. Opa! Então, é tudo pensado realmente para receber as pessoas, para que elas se sintam bem. É um tema muito difícil de ser tratado, mas quando a gente trata ele com sensibilidade, a gente tem resultados incríveis. Todo mundo deve ser livre, todo mundo deve viver relações que fazem sentido e que valham a pena ser vividas, né? Então, muito obrigada pelo espaço, Elisiane, e até um próximo dia. Que legal, até um próximo dia, que seja em um momento breve, que vocês possam retornar, sim, para a gente seguir a prosa. E a Jéssica Azílio disse que cada mulher possa florescer sem medo. É isso mesmo, né? Essa é a frase aí para a gente fechar. Linda Piscininha do Movimento Solidário de Combate ao Câncer, já reservando, né, uma meia dúzia de cadeiras para participar lá desse movimento, desse encontro. Um abraço para você que nos acompanha. A gente fecha o nosso